receber mais, né? Aquele índice de Gini, por exemplo, ele tem algumas distorções. O Alexandre Patriota, ele corrigiu, conhece o índice de Gini, que é usado para Sim. desigualdade. O Alexandre Patriota, que é um brasileiro, ele corrigiu algumas coisas no índice de Gini, mostrou que tem uma métrica um pouco superior e mostrou alguns casos de inconsistência do índice de Gini que ele deveria indicar. Tem A e B, A deveria, no caso A, você identifica claramente que tem uma maior desigualdade na distribuição de renda, só que o índice de Gini dá um score contrário do que deveria, né? Então ele mostrou, mas é uma exceção muito forçada, artificial, só para mostrar que tem uma inconsistência, mas no mundo real raramente acontece aquela situação. Por isso que não foi detectado no problema. Mas acho que deveriam adotar o método dele, que é um pouco melhor, né? Assim, é melhor conceitualmente e quantitativamente. Mas enfim, com relação à questão se a gente não deveria usar os melhores cérebros, por exemplo, para a área de física, para química, para medicina, em vez de economia, por exemplo, se você acha que seria mais interessante para a humanidade como um todo. Tem um artigo que eu escrevi que acho que 9 anos numa atividade vergonhosa, porque eu considero investimento uma atividade totalmente improdutiva, né? Você trabalhar com investimento, você está tirando dinheiro das mãos de uma pessoa, Sim. especialmente no Não Forex. Não está produzindo nada, né? Tem um garoto que eu estava vendo, um garoto inteligente, parece que ele é o irmão dele que faz investimentos, e ele estava justificando que, do ponto de vista dele, ele achava que não, porque você está financiando as empresas e tal. Sim. Na verdade, não. O Buffett talvez, pouquíssimos investidores compram para financiar a empresa, a maior parte compra para ganhar dinheiro. Sim. Então ele vai especular, se subiu ele não vai, se ele comprou o negócio da empresa, começou a cair, ele vai falar, não, eu estou investindo nessa empresa para essa empresa crescer. Os caras Então vendem, é meio que uma falácia, ele dizer que que tem uma utilidade de financiar, não financia as empresas. Ele só movimenta, tipo um cassino, né? Sim. Não é exatamente, mas é quase romantizando Ele estava tentando justificar o lado dele. Eu acho que é uma atividade improdutiva, só que eu trabalhava com xadrez. Meu pai era engraxate. Ele foi engraxate, foi ajudante de caminhoneiro, foi ajudante de mecânico. Então, foi uma possibilidade que eu encontrei nos investimentos de ter uma ascensão social que eu não teria em outros caminhos. Eu cheguei a aplicar teste de inteligência numa época, aulas de xadrez numa época. Não tive muitas atividades além dessas, né? Seria interessante era uma renda... você falar quais foram... Eu ganhava, tipo, seria um salário mínimo, mais suas ou menos. atividades profissionais que você já teve, assim... Foram pouquíssimas. Um pouquinho mais convencionais. Eu já trabalhei no circo do Cybercops, com um artista marcial, um dia. Aquela fantasia tinha um cheiro horrível, né? Não dava para botar aquele negócio. Eu fui um dia só. Mas já tive, assim, atividades... geralmente, aula particular de física e matemática. Foram essas atividades que eu tive. Quase todas elas foram em casa. Não tive... Dei aula de xadrez numa escola durante um mês só, um período de um mês só. Não tenho carteira de trabalho. Se o Paulo Marçal fosse me exorcizar também, porque o Boulos tem de fato, ele tem carteira e eu não tenho carteira. Só não é assinado. Você tá parecendo um pessoal de esquerda, hein, cara? Você não gosta de trabalhar, você já recebeu o Bolsa Família? O que isso quer dizer com gostar de trabalhar? O que isso quer dizer? Acho que poucas pessoas gostam de trabalhar. Acho que pessoas trabalham porque é uma necessidade para alcançar. É como praticar fisiculturismo. Eu faço um pouco de exercício, não porque eu gosto de exercício, eu gosto dos resultados. Então eu tenho que me empenhar. Por exemplo, eu faço algumas dietas por causa do resultado. Não quero me privar de comer algumas coisas que eu gosto, mas para alcançar certos resultados eu tenho que... E cada vez mais que a idade vai chegando, vai ficando mais difícil de manter. Né? Mas depende do trabalho, a pessoa gosta de trabalhar. O cara que é ator pornô... Eu gosto da atividade. Eu gosto. Você quer ser ator pornô gay? Eu acho que... Se ele for gay, vai gostar. Acho que todas as atividades que eu tive, acho que eu gosto de todas as minhas atividades. Só que tá, algumas delas eu gostava, mas não me rendiam um resultado que eu achava justo. E né? você tinha quantos anos aí quando você começou nessas atividades aí? Você já era maior, de idade? Eu comecei... Com xadrez, eu comecei a jogar muito velho, com 14 anos. Geralmente as crianças começam com 5, Não, remunerado, assim. Quando você começou a ganhar dinheiro usando a sua inteligência, assim, ou o trabalho em si. Porque, assim, trabalhos, vamos dizer assim, mais ou menos formais, normais, você trabalhou pouquinho, né? E aí, como você começou... Só um mês numa escola e nem tinha carteira assinada. Não... E aí... Trabalhei como consultor permanente na casa do psicólogo durante um ano, né? Assim, a gente prestou conselho. Foi mandado embora da escola que ele ganhava das crianças, que chegavam em casa tudo chorando. Mas aí, quando que você começa a ganhar dinheiro, assim? Com investimento. Muito, assim, com investimento. Com investimento. Com quantos anos?
comecei a mexer com investimentos em 2005. Tem Bitcoin? 2005. Você já tinha Comecei a 20. comprar em Bitcoin, mas eu nunca pensei em Bitcoin para ganhar dinheiro. Nunca pensei, inclusive, não espero ganhar. Eu vejo o Bitcoin como Você um tem instrumento muitos de bitcoins? libertação. A Tamara meio que. O Moedo me incentivou e ficou me Aham. pressionando. A Tamara começou a me impressionar também depois. Aí eu acabei entrando em parte, porque para não ficarem me impressionando mais, né? Isso E, em quer dizer que a parte- sua esposa gosta de você, viu? Porque se a esposa não gosta, ela não quer que a pessoa tenha Bitcoin, não. Porque ela. Ou- Como o Moedo ou- fala, né? ou ela eu tem- consigo me ela tem- Não, proteger. de Né? repente ela tem acesso à Ela chave tem- também, né? Ela tem essa. Ela Aí, tem, tá essa. vendo? Na hora de escolher a chave, eu falei, não, Aí tá deixa vendo? Eu querendo mostrar aqui o amor É. e tal, e vocês destruindo. Mas se você começou a trabalhar em 2005, você já tinha 30 anos. Tinha 33. 33. Que curiosidade aí, como que você ganhava, como você vivia? Eu dava aula de xadrez, aulas particulares. Até 2000, eu jogava xadrez. E dava aula de xadrez, vendia material de xadrez. Então você ganhava dinheiro com isso. Pouco, muito pouco, assim. O Antônio Rocha foi bicampeão brasileiro de xadrez. Ele chegou a empatar com com o Smyslov, acho que ele empatou, que foi campeão mundial. E ele acabou a vida dele como indigente. Né? Então, quer dizer, você tem uma ideia. Teve um ano que foi justamente o ano que eu parei, acho que foi 99, 2000, que o Campeonato Brasileiro de Xadrez, o campeão do Campeonato Brasileiro ganhou R$ 4.000 de prêmio. Quer dizer, assim, um vendedor de sapato ganha por mês isso aí. E no caso, o campeão brasileiro, se ganhasse, ganharia, né? Você vê que o gráfico do QI por salário, então faz sentido. É. Então, no caso do Pérez, É que mas você tem não um caso, tava mas tem aplicando, vários outros que se aplicam Você não realmente. estava aplicando nos lugares corretos, né, o QI, né? Eu Aí quando você foi fazia pro uma coisa que eu investimento, gostava, eu fazia coisas que eu gostava, É. mas que assim, não tava me dando davam o dinheiro. retorno que justificava. Depois eu entrei na sociedade de AutoQI, comecei a fazer teste de inteligência. Publiquei um teste que na época era um dos mais difíceis que existia, que era o Sigma Test. Depois, mais recentemente, depois teve o Sigma Test 6, depois o Sigma Test estendido e agora o Sigma Test Lite. Fiquei um período com o teste de inteligência, dava para ganhar mais ou menos o mesmo tanto com xadrez, só que eu tinha menos obrigações, menos compromissos. Porque xadrez, por exemplo, eu tinha um curso no clube de xadrez, eu tinha que deslocar, eu morava na Zona Leste, na periferia de São Paulo, tinha que me deslocar para o clube de xadrez que era na Praça da República. E pegava lá 2 condições e tal, não tinha de que lugar carro, da tinha Zona que... Leste você é? Eu era de São Mateus. Ah, tá. Então, uma região, tipo, meio de uma favela, assim, conhece, lá. a gente conhece. Pois é. E tinha que me deslocar, tinha que subir uma rua a pé, um trecho de uns 10 quarteirões a pé, depois tinha que pegar um ônibus, tinha que pegar outro ônibus, tinha que pegar o metrô e ir na República. Então, assim, não gostava muito dessa logística, né? E não tinha muitas opções para resolver aquilo. Quando eu comecei a mexer com investimentos, também não tinha muitas opções, né? Porque não tinha recursos. Aí minha mãe vendeu um imóvel, né? A gente tinha um imóvel que minha tia tinha comprado lá, parcelado em milhões de vezes. E aí eu usei aquele dinheiro para começar a investir, comecei a ter alguns resultados. Depois comecei a ter clientes, depois foi melhorando a situação. Depois tive um problema com a CVM, porque não tinha certificado de Você não tinha gestor. certificado. Né? Aí, inclusive, eu coloquei uma carta aberta para a CVM em 2014, solicitando em caráter extraordinário, porque eles têm acho que é o artigo 305 da CVM, que em caráter excepcional eles podem conceder o certificado para pessoas que demonstrem, né, certos resultados. Porque necessariamente precisa ter um curso superior de economia. Qualquer área, tem um curso superior em qualquer área e 2 anos de experiência ou 10 anos, agora reduzindo para 7, ou 10 anos de experiência, independentemente de ter um curso superior. Tá. Só que esses 10 anos de experiência tem que ser sob supervisão de uma pessoa certificada. Tá. Então não atendia de jeito, não tinha como atender Sim. esses critérios de jeito nenhum. Né? E aí Você conseguiu a certificação? não tenho a certificação, não tenho a CVM. Eu tive 2 audiências, uma em 2006. Mas você tem uma empresa e você deve ter uma pessoa que está certificada lá e... Tem um offshore, tem 2 offshore. É um tipo da cortar essa parte aí. Tá bom, Eu cortou. até- Fica tranquilo, está cortado. A gente corta essa parte se você... Se a Tamara tivesse ele, eu já tava arrancando os cabelos dele. A gente corta essa parte se você ajudar a gente a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Vamos Não, fechar isso aí assim? tem vários artigos lá que ensinam um monte de coisa. Não, né? a não, gente vai ter que ler. Não. Tá. Não tem O como pessoal não escapar, quer né? ler, né? Isso não tem como escapar. Mesmo que eu explicar, não O é pessoal uma quer coisa ter o QI alto, Não, mas ninguém quer a gente estudar, quer né? Não tem como. a A gente pessoa vai quer falar ficar assim, ó, forte, a gente vai- musculoso, mas né? No pain, no gain, A né? gente vai Não é- pegar 10 mil do Wagner, ele vai falar assim, entregar para você e você vai multiplicar isso para nós. Aí, faz, a não gente não está aceitando os investidores desde 2022. A gente não aceita novos investidores. Cara, Quando tiver o projeto T aberto, vocês podem entrar no projeto T lá. A gente Pô. pode
Para você sim. ter quando eu abria as portas lá, E tá pra abrir quando isso daí? talvez mais alguns meses. Era previsto que no final do ano passado era para ter, mas atrasou um pouquinho qual algumas que é o, coisas. qual que é o valor que a pessoa tem que ter pra... No Saturno era acima de $200 mil, né? A partir de 200 mil. Pode entrar. Justo na nossa vez, o dólar tá 6,30. vai continuar meio difícil Se pra eu gente. tivesse 2 também, acho que não dava. É. Mas a gente faz um acordo com. Opa, a gente faz um acordo com divulgação. Com Ah, patrocínio, então a gente faz já- um esquema pronto, aí que então já tá dar certo. fechado. A gente faz alguma Já. coisa aí que vai. O Hindenburgo, não fechou ainda pra gente a questão da possível indicação do prêmio? Seria em relação à economia? Ou você tem mais alguma possível indicação em outra área? Já falaram em medicina e fisiologia, mas assim, economia é uma questão que é quase, eu diria que é quase inevitável, assim, porque o conjunto da minha obra na área de economia supera 90% das pessoas que já ganharam o prêmio Nobel. Tá. Então é muito difícil, só se me sabotarem de maneira muito escandalosa. Fizeram isso com Einstein, né? Sabotaram Einstein descaradamente durante décadas, né? Deram um prêmio Nobel para ele. Ele ganhou só pelo efeito fotoelétrico. Ele merecia, em 1921, ele merecia pela relatividade especial 1, pela relatividade geral Geral. mais 1, pelo efeito fotoelétrico mais 1, talvez pelo movimento browniano mais 1. Aí tem outros que, pelo menos um ou outro desse, a ponte de Einstein-Rosen, a equivalência de massa e energia, o condensado de Bose-Einstein, né? Ele tem uns 10 trabalhos, cada um dos quais teria uns 30% Só pode assim. ganhar em vida ou não? Só em Existe vida, essa só em regra? vida. Inclusive o Eugene Gardner, que trabalhou com Lattes, ele morreu em 1948, ele seria um forte candidato ao prêmio Nobel, e pelo fato de ele ter morrido, não tem póstumo, né? Não tem prêmio Nobel post-mortem. Entendi. Você se sente um Então- pouco sabotado, assim, às vezes? E já me senti, continuo me sentindo e sou sabotado. Eu achava que o Sacani me sabotava, inclusive já fiz uma denúncia. O Júnior do Redcast intermediou isso durante mais de uns 2 meses.